Olá, pessoal da TV Abrasta. É um prazer estar aqui com vocês novamente, com a presença do nosso querido Dr. Silvano. Muito obrigado, Dr. Silvano, pela participação. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da filtragem na transfusão de sangue. E para começar, a gente gostaria, o Dr. Silvano, que o senhor explicasse para a gente como que funciona essa filtragem da transfusão de sangue. Olá a todos, muito obrigado pelo convite na TV Abrasta. É importante deixar claro que existem dois tipos de filtração ou filtragem. A primeira, que é universal, serve para remover coágulos ou algumas partículas maiores que estejam no sangue que não podem entrar na veia, na circulação de qualquer paciente. Isso é algo que é feito desde os primórdios da transfusão. O segundo tipo de filtração, que é aquela que interessa mais aos talassêmicos, é a filtração de leucócitos, ou como nós costumamos falar, leucofiltração, que tem a capacidade de remover os leucócitos presentes naquele sangue, uma remoção de pelo menos 99,9% dos leucócitos iniciais presentes no sangue. Isso faz com que a gente administre um total absoluto de um máximo de 5 ou 5 milhões de leucócitos numa transfusão, ou 5 vezes 10 a sexta leucócitos que nós falamos do ponto de vista técnico. Então essa é a filtração que importa realmente para a talassemia. E, doutor Silvano, essa filtragem ela é feita em todas as bolsas de sangue coletadas no país ou somente para pacientes politransfundidos? Bom, a Portaria de Consolidação número 5 de 2017, ela não torna obrigatória a leucorredução ou a filtragem de leucócitos universalmente, ou seja, para todos os pacientes. Todavia, existem vários hospitais que colocam isso como uma atitude universal, ou seja, independente de quem seja o paciente, seja ele transfundido uma única vez ou politransfundido, todo o sangue é leucorreduzido. No nosso caso, no Hospital Sírio-Libanês, há mais de 10 anos, a gente instituiu isso como uma rotina operacional. Mas não é obrigatório no país inteiro. Acho que isso é importante porque a gente sempre preza pela segurança transfusional de todos os nossos pacientes, né? Então, eu faço a transfusão a cada 25 dias aí com vocês, né, no Sírio-Libanês e a gente sabe da qualidade do sangue que a gente recebe. Doutor Silvano, o senhor poderia, por gentileza, citar os tipos de filtração que nós temos e quais os benefícios de cada um deles? Bom, além daquela filtração mecânica que é para os coágulos e grandes partículas, a leucofiltração, que é aquilo que realmente interessa para vocês, ela pode ser feita sob dois grandes tipos. Uma que é o mecanismo que acontece no banco de sangue, e aí existem também dois subtipos. Uma na própria coleta, na máquina que colha esse sangue, isso acontece mais com plaquetas de uma maneira geral, mas às vezes algumas hemácias são colhidas em máquinas e elas já retiram esse leucócito. Ou então no banco de sangue, no processamento da bolsa de sangue total, você já passa essa bolsa dentro de um filtro e a bolsa é guardada no banco de sangue filtrado. Então, isso é o que nós chamamos de filtração pré-estocagem. O segundo tipo é aquele em que você deixa guardado essa bolsa de sangue e imediatamente na cabeceira do paciente, ou seja, quando o paciente vai receber a transfusão, é que essa bolsa é então filtrada com um filtro de leucócitos. A vantagem da pré-estocagem é que você já remove os leucócitos poucas horas depois da coleta desse sangue e não permite que esses leucócitos comecem a produzir algumas proteínas ou algumas substâncias que nós chamamos de citoquinas. E essas citoquinas são responsáveis também por essas reações febris não hemolíticas. Então, do ponto de vista de qualidade, a filtração pré-estocagem é muito melhor do que a filtração à cabeceira do leito. E qual que é a realidade, o doutor Silvano, das filtragens em outros países em relação ao Brasil? Bom, muitos países desenvolvidos, vamos dizer assim,
os países do hemisfério norte, Comunidade Europeia, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Japão, a leucorredução, ela é, de certa forma, universal. Todo paciente recebe esse produto leucorreduzido. Existem alguns benefícios, embora isso não seja necessariamente muito bem explicado para todos os tipos de pacientes. É que isso implica num procedimento operacional distinto e, às vezes, quando você trabalha em larga escala, é muito melhor você ter um único tipo de procedimento, que é ou você leucorreduz tudo ou não leucorreduz tudo. Nós achamos que, embora seja uma metodologia um pouco mais cara, é mais fácil a gente fazer para todo mundo. Mas a gente entende que o fator custo também interfere um pouco nisso. É claro que eu estou dizendo não em relação aos talassêmicos, em que existe uma indicação precisa de sangue leucorreduzida. Quando eu estou falando leucorredução universal, eu digo para qualquer tipo de paciente. Conforme o senhor falou, isso gera um custo para o sistema, né? E acaba que essa deve ser a política de não fazer a filtragem adequada para todos os pacientes. Mas eu acho que isso seria uma política que deveria ser aprimorada na coordenação nacional do sangue, né, no Sistema Único de Saúde, para que isso realmente fosse disponibilizado para todos os pacientes que viriam a fazer uso transfusional. Essa também seria a visão do senhor? Bom, essa é a minha visão há mais de 10 anos. Na realidade, a leucorredução universal, existem países que já têm mais de 20 anos de adoção dessa política. Eu, infelizmente, não posso responder pelo país inteiro. Eu posso responder pelo Hospital Sírio-Libanês. E no Hospital Sírio-Libanês eu tornei essa prática como universal. Eu defendo essa prática, mas eu não posso obrigar essa prática do ponto de vista de país. Todavia, eu entendo também que se você não tem esse orçamento disponível no primeiro ano de definição, isso não impede que esse orçamento seja alocado para os anos futuros. E tudo, em termos de custo, é uma questão de planejamento. Então, eu vejo com bons olhos a leucorredução universal no país. Isso não tem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, isso está muito além das minhas capacidades gerenciais, vamos dizer assim. Eu agradeço a sua resposta, porque assim, nós temos um contato muito bom dentro da Coordenação Nacional do Sangue e o intuito nosso é de melhorar as políticas do sangue no país, né? E não só para a questão da talassemia, mas anemia falciforme e outras doenças que sejam crônicas também. Mas voltando no nosso bate-papo, Dr. Silvano, o paciente que faz uso dessa transfusão de sangue, ele precisa receber algum medicamento antes da transfusão ou pós-transfusão, ou somente pacientes que têm alguma reação? Não, geralmente você não administra nenhum medicamento prévio a pacientes que não tenham apresentado reações transfusionais previamente. No caso de indivíduos que tenham principalmente reações alérgicas, a gente administra antialérgicos para esses indivíduos, que a leucorredução não permite ou não previne a reação alérgica. Ela previne basicamente a reação febril não hemolítica, que é aquele tremor, febre elevada, que é em decorrência dos leucócitos, assim como tem um papel importante na prevenção de algumas doenças infecciosas, como o citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr e também o vírus HTLV1, que são vírus que se alojam dentro dos leucócitos. Então, se você não administra leucócitos, esse vírus não seria passado aos seus receptores. Voltando um pouquinho para a questão dos pacientes talassêmicos, a indicação da filtragem desse sangue, ela é realmente necessária para todos os pacientes de talassemia? E quais que são os benefícios dessa filtragem a longo prazo para esses pacientes politransfundidos, né? Porque a gente sabe que nós recebemos transfusões a cada 25 dias, então isso é um volume muito grande, né, de transfusões de sangue. O principal benefício em relação a não receber leucócitos durante a transfusão de hemácias, que é o que o talassêmico precisa, é produzir anticorpos específicos contra leucócitos que originam, muitas vezes, essas reações febris não hemolíticas. Esses mesmos anticorpos antileucócitos poderão, o que não é muito o caso dos talassêmicos, produzir anticorpos
contra um sistema que a gente chama HLA, que pode ser um problema, por exemplo, para um indivíduo que vai precisar de um transplante de rim, por exemplo, ou de medula óssea. A talassemia, em alguns casos, você pode tratar com transplante de medula óssea, mas isso é muito raro. E é raro também o talassêmico ser submetido a um transplante renal. Então, para o talassêmico em particular, o melhor ou maior benefício é evitar as reações febris não hemolíticas. E quem já teve uma reação febril não hemolítica moderada, grave, nunca vai mais esquecer do que é uma reação febril não hemolítica. Ela não é fatal, mas ela é bastante incômoda. Eu vivi muito isso, porque eu sou do período pré-leucofiltração. A gente até brincava que o paciente tremia tanto que você segurava a cama e não conseguia, porque a cama também tremia. Era muito desconfortável, não era grave, mas era extremamente desconfortável. Então, você ter um febrão de 39, 40 graus e ficar tremendo muito tempo, isso não tem lógica você submeter um paciente a esse risco hoje em dia. Muito bem lembrado pelo senhor, né, essa questão. Eu também sou de um tempo que eu tenho 40 anos, né, de idade, então eu peguei esse tempo ainda difícil da questão de transfusões de sangue no país, né, e eu sei muito bem o que é essa reação, né, e com o advento da filtragem, tudo isso ficou num passado. Mas é muito importante essa fala do senhor, porque ela vem colaborar e afirmar essa necessidade da filtragem para pacientes politransfundidos como pacientes talassêmicos, né? Então, eu queria, de antemão, já agradecer. Acho que nós estamos partindo para o final do nosso bate-papo sobre essa filtragem, né? A importância disso para os pacientes talassêmicos e para toda a comunidade em geral. E eu gostaria, doutor Silvano, que o senhor deixasse um recado para os pacientes talassêmicos, né? Da importância de se ter um sangue de qualidade, de lutar para que esse sangue realmente seja um sangue filtrado, né? Para evitar essas reações que os pacientes possam vir a desenvolver e de quanto que isso é importante para a qualidade de vida de nossos pacientes. Realmente, um sangue de qualidade é importante para qualquer paciente, não apenas os talassêmicos. Mas os talassêmicos, assim como os falciformes, são pacientes que desde a mais tenra idade são dependentes de transfusão. E eu, quando me formei, em 1981, a sobrevida dos talassêmicos era muito baixa, 10, 15 anos. Raramente a gente via um talassêmico com mais de 20 anos de vida. E com uma qualidade de vida muito ruim. E graças a algumas medicações e a transfusões de qualidade, é que a gente vê pessoas como você, como a Merula e como muito mais pessoas hoje, que embora dependentes das transfusões, vocês não conseguiram se livrar das transfusões ainda, não existe uma terapia final ainda para isso, mas vocês conseguiram ter uma sobrevida muito grande com qualidade, porque não é só viver bastante, é viver bastante e bem, ser produtivo para a sociedade, como vocês são. Isso tudo é muito importante. Ter a capacidade de compartilhar uma série de benefícios com a própria sociedade. Então, sangue com qualidade é igual a pacientes com qualidade também. E como eu disse, não adianta também vocês terem uma qualidade de vida e cada vez que vocês forem fazer uma transfusão, vocês ficarem tremendo com febre, com reação febril não hemolítica, que embora eu já tenha dito raramente ela é grave, ela é extremamente desconfortável. Então, a iniciativa da Abrasta de tornar isso como se fosse uma realidade para o país é muito importante. E é por aí, vocês como usuários têm que defender bastante essa prerrogativa. Doutor Silvano, eu queria mais uma vez agradecer pela sua participação, pelo carinho para com a Abrasta e para com os nossos pacientes. Obrigado a todos, espero que tenha sido útil a todos vocês. Muito obrigado. Pessoal, gostaria de, como paciente, amigo, deixar para você também esse recado da importância de se prevenir contra a Covid. Então, você que pode ficar em casa, continue em casa, evite aglomeração, mas não deixe de fazer o seu tratamento. Mas se cuide, lave as mãos, use álcool em gel e use a máscara. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta a página e comente sobre esse vídeo. Muito obrigado a todos.